Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park. 48. Eleanor. Eu te deixo molhadinha? Eleanor removeu o cobertor sujo e pôs o gato sobre o lençol limpo que havia embaixo. Depois desceu para a cama debaixo do beliche. Sua mochila estava no chão, junto à porta. Abriu-a sem sair da cama e tirou a foto do parque do bolso lateral. Passou pela janela, atravessou a varanda e logo estava correndo pela rua mais rápido do que já correra numa aula de educação física. Não desacelerou até que alcançou a quadra seguinte e o fez somente por não saber aonde ir. Estava quase chegando na casa de Park, mas não podia ir à casa de Park. Dá logo, vai! Ei, ruiva! Eleanor ignorou a voz da menina. Olhou para a rua. E se tivessem ouvido saindo de casa? E se ele viesse atrás dela? Pulou para fora da calçada, entrando no jardim de alguma casa. Escondeu-se atrás de uma árvore. Ei, Eleanor! Eleanor olhou ao redor. Pararam em frente à casa de Steve. A porta da garagem estava entreaberta, sustentada por um taco de beisebol. Eleanor podia ver alguém andando lá dentro. E Tina vinha pela entrada da garagem com uma latinha de cerveja na mão. Ei! A menina sibilou. Parecia mais incomodada com Eleanor do que nunca. Eleanor pensou em correr, mas sentia as pernas enfraquecidas. Seu padrasto está procurando você, disse Tina. Está dando voltas no bairro a noite toda. O que você disse para ele? Eleanor perguntou. Será que Tina havia causado tudo aquilo? Teria sido graças a ela que ele descobrira tudo? Só perguntei se o pinto dele é maior do que a caminhonete. Tina respondeu. Não contei nada. Contou para ele sobre o parque? Tina estreitou o olhar, depois fez que não. Mas alguém vai contar. Me chupa. Eleanor olhou de novo para a rua. Tinha de se esconder. Tinha de fugir dele. Qual é seu problema afinal? Tina perguntou. Nada. Um par de faróis parou no fim do quarteirão. Eleanor protegeu a cabeça com os braços. Vem aqui, disse Tina, num tom de voz que Eleanor jamais ouvira antes. É só você ficar fora do caminho dele até que o homem se acalme. Eleanor acompanhou Tina pela entrada da garagem. Agachou e entrou no cômodo escuro. Se o diabo aparecesse ali do nada e abrisse um portal, Eleanor não hesitaria em desafiá-lo para uma partida de xadrez. É a ruivona? Steve estava sentado num sofá. Mickey estava lá também, no chão, com uma das meninas do ônibus. Escutavam um som pesado, Black Sabbath, que vinha de um carro suspenso por blocos bem no meio da garagem. Senta aí, disse Tina, apontando para outra poltrona do sofá. Você tá ferrada, ruivona, disse Steve. Seu papai tá procurando você. Steve sorria de orelha a orelha. Sua boca era maior do que a de um leão. É padrasto dela, informou Tina. Padrasto, corrigiu Steve, arremessando uma lata de cerveja contra a parede oposta. Uma droga de um padrasto? Quer que eu mate ele para você? Porque já vou matar o da Tina. Posso dar cabo dos dois no mesmo dia. 2 coelhos. E riu. 2 coelhos, um tiro só. E riu mais. Tina abriu uma cerveja e jogou no colo de Eleanor. A garota a pegou apenas para segurar algo. Bebe aí, disse Tina. Eleanor deu um gole obediente. O sabor era amargo e amarelo. A gente podia jogar moeda. Steve balbuciou. Ei, ruiva, você tem alguma moedinha? Eleanor fez que não. Tina ajeitou-se perto dele no sofá e acendeu um cigarro. A gente tinha umas moedas, disse. Gastamos com a cerveja, lembra? Aquilo nem era moeda, respondeu Steve. 5 centavos.
Tina fechou os olhos e espalhou a fumaça para o teto. Eleanor também fechou os olhos. Tentou pensar o que faria em seguida, mas não lhe veio nada à mente. A música trocou de Saba para AC/DC, para Zeppelin. Steve cantava junto, a voz surpreendentemente suave. Eleanor ouvia Steve cantando canção atrás de canção sobre os batimentos do seu coração. A cerveja ficou choca em suas mãos. Eu sei que você é uma biscate. Você tem cheiro de porra. Tenho que sair daqui, disse ela. Meu, disse Tina. Relaxa. Ele não vai te encontrar aqui. Já deve estar no Reio, bebendo para esquecer. Não, disse Eleanor, e levantou-se. Ele vai me matar. Era verdade. Ela percebera. Ainda que não fosse. Tina fechou a cara. Então aonde você vai? Embora. Tenho que contar para o parque. Parque. Parque não conseguia dormir naquela noite. Antes de passarem para o banco de trás do Impala, ele tirara todas as roupas de Eleanor e até desabotoara o sutiã dela. Depois deitara-a sobre o estofado azul. Ela parecia uma visão ali, uma sereia. Um banco frio em meio à escuridão, as sardas reunidas nos ombros e nas bochechas, feito creme surgindo do leite. A visão o perseguia. Ela brilhava dentro de suas pálpebras cerradas. Seria uma tortura constante, já que descobrira como ela era por baixo das roupas. E não havia uma próxima vez, num futuro próximo. A noite fora um acaso, um golpe de sorte, um presente. Parque! Alguém disse. Ele sentou-se na cama e olhou ao redor, meio abobadado. Parque! Ouviu alguém bater na janela e correu até ela, abrindo a cortina. Era Steve. Atrás do vidro ele sorria feito um maníaco. Devia estar pendurado no beiral da janela. O rosto do garoto desapareceu e Parque o ouviu cair com força no chão. Que babaca! A mãe de Parque ia acabar escutando tudo. Parque abriu a janela rapidamente e inclinou-se para fora. Ia mandar Steve sair dali. Mas então viu Eleanor, escondida na sombra projetada pela casa de Steve com Tina. Estava presa? Feita refém? Estava bebendo cerveja? Eleanor. Assim que ele a viu, escalou pela janela e pendurou-se a mais de 1 metro do chão. Ia esmagar os tornozelos. Eleanor sentiu um soluço preso na garganta. Parque pousou agachado, feito o Homem-Aranha, e correu até ela. Eleanor largou a cerveja na grama. Poxa, disse Tina. Valeu, essa era a última lata. Ei, Parque, assustei você? Steve perguntou. Pensou que era o Fred Krueger? Achou que fosse escapar de mim? Parque aproximou-se de Eleanor e pegou-a pelos braços. O que foi? Algum problema? Ela começou a chorar. Caiu em prantos. Sentiu-se voltar a ser quem era assim que ele a tocou, e foi horrível. Está sangrando? Parque perguntou, pegando-lhe a mão. Carro, disse Tina, em tom de alerta. Eleanor puxou Parque para perto da garagem e esperaram as luzes passar. O que está acontecendo? Perguntou de novo. Melhor a gente voltar para a garagem, disse Tina. Parque não visitava a garagem do Steve desde o primário. Jogava um pebolim lá. O brinquedo fora substituído por um carro suspenso por blocos e um sofá velho encostado na parede. Steve sentou-se num canto do sofá e imediatamente acendeu um baseado. Estendeu-o para Parque, que fez que não queria. A garagem já cheirava como se milhares de baseados tivessem sido fumados ali, apagados em seguida em milhares de latas de cerveja. O Camaro chacoalhava de leve. Steve deu um chute na porta. Calma aí, Mickey. Você vai derrubar o carro. Parque mal podia imaginar as reviravoltas que trouxeram Eleanor até ali. Mas ela praticamente o tragara para dentro da garagem e aconchegou-se nele. Parque ainda pensava que talvez a tivesse raptado. Devia pagar o resgate? Fale comigo, disse ele,
para o topo da cabeça de Eleanor. O que está acontecendo? O padrasto está procurando ela, disse Tina. Estava sentada no braço do sofá com as pernas sobre o colo de Steve. Pegou o baseado da mão dele. É verdade? Park perguntou a Eleanor. Ela fez que sim, com a cabeça enfiada no peito dele. Ela não o deixava afastar-se o bastante para olhá-la. Malditos padrastos, disse Steve. Malditos, todos eles. E caiu na gargalhada. Ah, droga, Mickey! Você ouviu isso? Ele chutou o Camaro de novo. Mickey! Tenho que ir embora, Eleanor sussurrou. Até que enfim. Park afastou-se dela e pegou sua mão. Ei, Steve, a gente vai voltar para minha casa. Tome cuidado, mano. Ele tá dando voltas por aí naquele micro machine cor de bosta. Park inclinou-se para elevar o portão da garagem. Eleanor parou atrás dele. Obrigada, disse ela. Park podia jurar que ela se dirigia a Tina. A noite não poderia ficar mais esquisita. Park levou Eleanor pelo quintal dos fundos. Depois deram a volta na casa dos avós dele. Passaram a entrada da garagem pelo caminho, onde gostavam de se despedir. Quando chegaram ao trailer, Park abriu a porta. Pode entrar, disse ele. Tá sempre destrancada. Ele e Josh costumavam brincar lá. Era como uma casinha, como uma cama num canto de uma cozinha no outro. Havia até fogão e geladeira em miniatura. Na última vez que Park entrara ali, não conseguiu ficar em pé sem bater a cabeça no teto. Havia uma mesa encostada na parede, com 2 cadeiras. Park sentou-se num lado e Eleanor no lado oposto. Ele pegou as mãos dela. A palma da mão direita estava manchada de sangue, mas a garota parecia não sentir nada. Eleanor, disse ele. O que está acontecendo? Ele falava como se implorasse. Tenho que ir embora, ela respondeu. Olhava para a frente, parecendo ter visto um fantasma. Como se fosse um fantasma. Por quê? Ele perguntou. Tem a ver com essa noite? Na cabeça de Park, tudo parecia girar em torno daquela noite, como se nada tão bom ou tão ruim pudesse acontecer na mesma noite, a não ser que fosse algo relacionado. Não importava o que fosse. Não, Eleanor disse, esfregando os olhos. Não tem nada a ver com a gente. Quer dizer... Ela olhou para fora, pela janela. Por que seu padrasto está te procurando? Não sei. Porque eu fugi. Por quê? Porque ele sabe, a voz dela falhou. Porque foi ele. O quê? Eu não devia ter vindo aqui, disse ela. Só estou piorando as coisas, me desculpe. Park queria sacudi-la, chacoalhá-la. Eleanor não estava falando coisa com coisa. 2 horas antes fora tudo perfeito entre eles, e então Park tinha de voltar para casa. A mãe ainda estava acordada e o pai chegaria em casa a qualquer minuto. O garoto se inclinou sobre a mesa e pegou Eleanor pelos ombros. Podemos começar de novo? Sussurrou ele. Por favor, não sei do que você está falando. Eleanor fechou os olhos e fez que sim, cansada. Começou de novo. Começou a chorar de novo. E as mãos de Park começaram a tremer antes mesmo de ela terminar de lhe contar tudo. Talvez ele não vá te machucar, disse, desejando que fosse verdade. Talvez só queira te botar medo. Vem cá. Ele puxou a manga da blusa para a frente, do punho, e tentou limpar o rosto de Eleanor. Não, disse ela. Você não sabe. Não sabe como ele olha para mim. 49. Como ele olha para mim. Como se espreitasse. Não como se me quisesse. Como se esperasse a hora certa. Quando não houver mais nada, nem ninguém para destruir. Como ele espera por mim. Sabe de tudo o que faço. Como está sempre por perto. Quando estou comendo, quando estou lendo, quando estou penteando o cabelo. Você não sabe. Porque eu finjo não saber. 50. Park.
Ela removia os cachos do rosto um por um, como se procurasse clarear as ideias. Eu tenho que ir, ela disse. Ela estava fazendo mais sentido agora, e olhava para ele, mas Park ainda sentia como se tivesse colocado o mundo de cabeça para baixo e alguém o estivesse sacudindo. Você pode falar com a sua mãe amanhã, disse ele. Tudo vai ser diferente amanhã de manhã. Viu o que ele escreveu nos meus livros? Disse calma. Quer que eu volte para lá? Eu só não quero que vá embora. Aonde poderia ir? Para a casa do seu pai? Não, ele não me quer, não nos quer. Mas se você explicasse. Ele não me quer. Então onde? Não sei. Ela respirou fundo e alinhou os ombros. Meu tio disse que eu podia passar o verão com ele. Talvez me deixe ir para St. Paul mais cedo. St. Paul, Minnesota? Ela fez que sim. Mas Park olhou Eleanor nos olhos e as mãos dela desabaram na mesa. Eu sei, ela soluçou, despencando para a frente. Eu sei. Não havia onde se sentar ao lado dela. Então Park caiu no chão de joelhos, perto de Eleanor. Eleanor. Ela se arrastou pelo chão de fórmica e sentou-se junto a ele. Quando você vai? Ele perguntou. Afastou os cabelos da testa dela, ajeitando-os na nuca. Hoje à noite. Não posso voltar para casa. Como vai chegar lá? Já ligou para o seu tio? Não sei. Pensei em pegar um ônibus. Na verdade, pretendia pedir carona. Não pensara em todos os detalhes. Pensaria neles durante o caminho. Eleanor imaginou que conseguiria andar até a rodovia interestadual, onde esticaria o dedo para caminhões e minivans. Carros de família. Se não fosse estuprada, assassinada ou vendida como escrava branca até chegar em Des Moines, ligaria para o tio para buscá-la. Ele viria, nem que fosse para levá-la para casa. Não tem como você pegar ônibus sozinha, disse Park. Não tem um plano melhor. Eu levo você. Para o terminal de ônibus? Para Minnesota. Park, não. Seus pais não vão deixar. Então não vou pedir. Mas seu pai vai te matar. Não. Vai me deixar de castigo. Para sempre. Acha que eu me importo com isso agora? Segurou o rosto dela nas mãos. Acha que eu me importo com qualquer coisa além de você? 51. Eleanor. Park disse que voltaria depois que o pai chegasse em casa. E ele e a mãe pegassem no sono. Pode demorar um pouco. Não acenda a luz nem nada, tá? Duh. E fique de olho no Impala. Tá bem. Ele estava mais sério do que ela jamais o vira, desde o dia em que acabou com Steve, ou desde o primeiro dia no ônibus, quando a mandou se sentar. Nunca mais o ouvira falar com tamanha grosseria. Ele se inclinou para dentro do trailer e a beijou. Por favor, tome cuidado, ela disse. E então ele se foi. Eleanor sentou-se à mesa. Dava para ver a entrada da garagem da casa de Park, por entre as cortinas. Subitamente sentiu-se cansada. Só queria deitar um pouco a cabeça. Já passava da meia-noite, estava tarde. Talvez Park levasse horas para voltar. Talvez ela devesse se sentir mal por envolver Park naquilo tudo, mas não sentia. Ele tinha razão. A pior coisa que poderia lhe acontecer, além de algum acidente terrível, era ficar de castigo. E ficar de castigo na casa dele era como ganhar no preço certo em comparação com o que aconteceria com Eleanor, caso ela fosse pega. Será que ela devia ter deixado um bilhete? Será que a mãe dela ia ligar para a polícia? Será que ela estava bem? Será que estavam todos bem? Eleanor devia ter checado para ver se os irmãos ainda respiravam. O tio provavelmente nem a deixaria ficar quando descobrisse que ela fugira. Meu Deus, quanto mais pensava no plano, mais ele ruía. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Naquele momento, fugir
parecia ser a coisa mais importante a fazer, e o lugar mais importante era o mais distante possível. Depois de fugir, ela poderia pensar no que fazer, ou talvez não pensasse. Talvez fugisse e apenas parasse. Eleanor jamais pensara em se suicidar, jamais. Mas pensava muito em parar, correr até que não pudesse correr mais, pular de altura tamanha que jamais alcançasse o chão. Será que Rich ainda estava procurando-a? Maze e Ben contariam tudo sobre Park se já não tivessem contado. Não porque gostavam de Rich, embora às vezes parecesse que sim, porque ele os mantinha sob grilhões. Como no primeiro dia, quando Eleanor voltou para casa e viu Maze sentada no colo dele. Droga! Mas que droga! Eleanor tinha de voltar e buscar Maze. Tinha de voltar e buscar todos eles. Tinha de descobrir um jeito de manter todos eles nos bolsos, mas devia, sem dúvida, voltar e buscar Maze. Maze fugiria com Eleanor. Não pensaria duas vezes. E então o tio Geoff mandaria as duas de volta para casa. A mãe com certeza chamaria a polícia se acordasse e não encontrasse Maze em casa. Levar Maze poderia arruinar tudo, mais do que já estava arruinado. Se Eleanor fosse o herói de algum gibi, tipo The Boxcar Children, ou algo do gênero, tentaria. Se fosse Dizzy Tillerman, daria um jeito. Seria corajosa e nobre e daria um jeito. Mas não era. Eleanor não era nada disso. Só estava tentando sobreviver aquela noite. Park. Park caminhou quieto até sua casa e entrou pela porta dos fundos. Ninguém da família dele nunca trancava nada. A TV ainda estava ligada no quarto dos pais. Ele foi direto para o banheiro e entrou no chuveiro. Certamente estava carregado do cheiro de todas as coisas que poderiam colocá-lo numa fria. Park? Chamou a mãe. Ele saiu do banheiro. Oi, ele respondeu. Indo dormir. Enfiou as roupas sujas no fundo do cesto e reuniu o dinheiro que sobrara do montante gasto de aniversário e de Natal, o qual estava na gaveta de meias. $60. Devia ser suficiente para a gasolina. Provavelmente. Não tinha certeza. Se conseguisse chegar em St. Paul, o tio de Eleanor os ajudaria a resolver tudo. Ela não tinha certeza de que o tio a deixaria ficar, mas dissera que ele era um cara legal e que a esposa dele fazia parte do Corpo da Paz. Park já deixara um bilhete para os pais. Mãe e pai, tive que ajudar Eleanor. Vou ligar amanhã e voltarei em 1 ou 2 dias. Sei que estou numa baita enrascada, mas foi uma emergência e tive que ajudar. Park. A mãe sempre guardava as chaves no mesmo lugar, numa pequena vasilha em formato de chave, na entrada da casa, na qual se lia Chaves. Park pretendia pegar as chaves e sair de fininho pela porta da cozinha, a saída mais distante do quarto dos pais. O pai chegara em casa por volta de 1h30. Park ouviu-o zanzar pela cozinha, depois no banheiro, ouviu a porta do quarto dos pais ser aberta e ouviu a TV. Park deitou-se na cama e fechou os olhos. Não havia perigo de pegar no sono. A imagem de Eleanor ainda brilhava dentro de suas pálpebras. Tão linda, tão serena. Não, não era bem isso. Não serena, era mais como em paz. Como se ficasse mais confortável sem a camiseta do que a vestindo. Como se ficasse feliz do avesso. Quando ele abriu os olhos, viu-se do jeito que a deixara no trailer, tensa e resignada, tão distante que os olhos nem refletiam a luminosidade, tão distante que nem estava pensando mais nele. Park esperou até tudo ficar quieto, então esperou mais 20 minutos. Pegou a mochila e seguiu os passos que planejara em sua mente. Parou na cozinha. O pai deixara o rifle de caça sobre a mesa. Provavelmente deixara-o ali para limpá-lo no dia seguinte. Por 1 minuto, Park pensou em levar a arma, mas não pôde imaginar quando usá-la. Com certeza,
não dariam de cara com Rich enquanto saíam da cidade. Com sorte, pelo menos. Park abriu a porta dos fundos e estava prestes a sair quando a voz do pai o conteve. Park? Podia ter saído em disparada, mas o pai com certeza o alcançaria. Ele sempre se gabava de estar em sua melhor forma física. Aonde pensa que vai? O pai sussurrou. Eu tenho que ajudar Eleonor. Em que Eleonor precisa de ajuda às 2 da manhã? Ela vai fugir. E você vai junto? Não. Só vou levá-la para a casa do tio. E onde esse tio mora? Minnesota. Cacete, Park, disse o pai no tom de voz usual. Tá falando sério? Pai, Park deu um passo à frente, implorando. Ela tem que ir. É o padrasto dela, ele a tocou? Porque se ele a tocou, vamos chamar a polícia. Ele escreve uns recados. Que tipo de recados? Park coçou a testa, não gostava de pensar nas frases. Uns recados doentios. Ela contou para a mãe dela. A mãe dela não tá num bom momento. Acho que ela não bate bem. E eu acho que o padrasto bate na mãe dela. Aquele bostinha. O pai olhou para a arma, depois fitou o Park novamente, coçando o queixo. Então você vai levar Eleonor para a casa do tio. E ele vai aceitá-la? Ela acha que sim. Preciso te falar, Park, que esse plano não parece que vai dar certo. Eu sei. O pai suspirou e alongou a nuca. Mas eu também não consigo pensar em coisa melhor. Park ergueu a cabeça surpreso. Me liga quando chegar lá, disse o pai. Calmo. É só ir reto a partir da Des Moines. Você tem um mapa? Pensei em comprar um no posto de gasolina. Se ficar cansado, pare num motel. E não fale com ninguém, a não ser que precise. Você tem dinheiro? $60. Tome. O pai foi até um jarro de biscoitos e tirou um maço de notas de 20. Se não der certo com o tio dela, não leve Eleonor para casa. Traga-a de volta para cá e vamos pensar no que fazer depois. Tá bom. Obrigado, pai. Não me agradeça ainda. Tem uma condição. Chega de delineador, pensou o Park. Você vai na caminhonete. O pai ficou parado na entrada da casa, os braços cruzados. Claro que quis assistir, como se estivesse avaliando o maldito golpe de taekwondo. Park fechou os olhos. Eleonor ainda estava lá. Eleonor. Deu partida no motor e colocou a marcha ré com calma, deslizando pela entrada da garagem. Engatou a primeira e foi para a frente, sem um tremelique sequer. Porque sabia dirigir carro de câmbio manual, cacete. 52. Park. Tudo bem? Ela fez que sim e entrou no carro. Fique abaixada, disse ele. Nem viram as 2 primeiras horas passarem. Park não estava habituado à caminhonete e deixou que ela morresse algumas vezes nos faróis vermelhos. Acabou pegando a rodovia para o oeste em vez do leste e levou 20 minutos para fazer um retorno. Eleonor não dizia nada, só olhava para a frente, segurando o cinto com as 2 mãos. Park comprou um refrigerante e um sanduíche para ela, e quando voltou à caminhonete, ela estava encostada na porta, dormindo. Que bom, pensou ele. Ela está exausta. Jogou o sanduíche no painel. Como ela conseguiu pegar no sono? Se tudo desse certo naquela noite, ele voltaria sozinho no dia seguinte. Provavelmente deixariam que ele fosse de carro aonde quisesse depois disso. Mas não havia lugar que quisesse ir sem Eleonor. Como ela conseguia dormir durante as últimas horas que passariam juntos? Como conseguia dormir sentada daquele jeito? O cabelo estava desgrenhado para baixo, de um vermelho cor de vinho até mesmo na escuridão, e a boca entreaberta. Moranguinho. Ele tentou se lembrar novamente do que pensara na primeira vez que a vira. Tentou se lembrar de como acontecera, de como ela passou de alguém que ele não conhecera para a única pessoa que lhe importava. E imaginou o que aconteceria se ele não a levasse para a casa do tio,
o que aconteceria se ele apenas continuasse dirigindo, porque essa situação não veio como um pouco mais tarde. Se a vida de Eleanor tivesse virado do avesso no ano seguinte ou no outro, ela poderia ter fugido para ficar com ele, e não para longe dele. Caramba, por que ela não acordava? Park ficou acordado por mais 1 hora, mais ou menos, sustentado por refrigerante e mágoa, até que o peso da noite o alcançou. Não havia onde parar para descansar. Então ele saiu para a estrada municipal sobre o cascalho. Tirou o cinto de segurança, tirou-o dela e puxou-a para si, deitando sua cabeça na dela. Ainda estava com o aroma da noite anterior, cheiro de suor e doçura do Impala. Derramou lágrimas sobre os cabelos dela, até cair no sono. Eleanor. Ela acordou nos braços de Park. Ficou surpresa. Poderia ter pensado que estava sonhando, mas seus sonhos eram sempre aterrorizantes. Nazistas, bebês chorando, dentes apodrecendo na boca. Eleanor jamais sonhara com algo bom como aquilo. Bom como o Park, dormindo, quentinho, por inteiro. Algum dia, pensou ela, alguém vai acordar nesta realidade todas as manhãs. O rosto de Park dormindo possuía toda uma beleza nova. Pele cor de luz do sol capturada em âmbar. Lábios fartos, amplos. Maçã do rosto fortes e arqueadas. Eleanor nem tinha maçã do rosto. Ele a pegou de surpresa e antes que ela pudesse evitar, seu coração se partiu por ele. Como se não tivesse mais por que partir. Talvez não tivesse. O sol estava nascendo no horizonte e o interior da caminhonete pintado de um rosa azulado. Eleanor o beijou de novo no rosto de Park. Logo abaixo dos olhos, perto do nariz. Ele se mexeu e ela sentiu cada parte dele mexer junto. A ela. Então passou a ponta do nariz sobre a sobrancelha dele e beijou-lhe os cílios. Os cílios de Park se agitaram feito asinhas. Somente cílios fazem isso, e borboletas. Os braços dele ganharam vida em torno dela. Eleanor, ele suspirou. Ela segurou aquele rosto lindo nas mãos e beijou-o como se o mundo fosse acabar. Park. Ela não ficaria mais com ele no ônibus. Não reviraria os olhos para ele na aula de inglês. Não arranjaria briga com ele só por estar entediada. Não choraria no quarto dele pelas coisas que ela não podia consertar para ela. O céu estava todo colorido como a pele dela. Eleanor. Existia apenas um dele, pensou ela, e ele estava bem ali. Ele sabe que vou gostar de uma canção antes mesmo de eu tê-la ouvido. Ele ri das minhas piadas antes mesmo que eu chegue ao final. Tem um lugar no peito dele, logo abaixo da garganta, que me faz querer deixá-lo abrir portas para mim. Existe apenas um dele. Park. Seus pais nunca falavam sobre como haviam se conhecido, mas quando Park era mais novo, costumava tentar imaginar como ocorrera. Adorava o quanto eles se amavam. Era nisso que pensava quando acordava assustado no meio da noite. Não que o amavam, eram seus pais, tinham de amá-lo, mas que amavam um ao outro. Não tinham de fazer isso. Dentre todos os amigos dele, nenhum tinha pais que ainda estavam juntos, e em todos esses casos, isso parecia ser justamente o que havia dado de mais errado em suas vidas, nas vidas dos amigos. Mas os pais de Park se amavam, beijavam-se na boca, não importava quem estivesse por perto. Era muito raro encontrar alguém assim, ele pensava. Alguém para amar para sempre. Alguém que também o amaria para sempre. E o que fazer quando essa pessoa nasce meio mundo distante? Racionalmente, parecia tudo impossível. Com seus pais, como seus pais puderam ter tanta sorte? Não havia como perceber tal sorte na época. O irmão do pai acabara de ser morto no Vietnã, por isso o pai fora enviado à Coreia. E quando se casaram, a mãe
teve de deixar tudo e todos que amava para trás. Park ficava pensando se o pai vira a mãe pela primeira vez numa rua, ou na estrada, ou trabalhando num restaurante. Perguntava-se como os dois souberam. Esse beijo teria que durar para sempre, para Park. Teria que levá-lo para casa. Ele precisava se lembrar dele quando acordasse assustado no meio da noite. Eleanor. Na primeira vez em que ele pegou na mão dela, foi tão bom que todas as coisas ruins se afastaram. Essa sensação boa foi muito mais forte do que qualquer dor. Park. Os cabelos de Eleanor pareciam arder em chamas ao nascer do sol. Os olhos dela eram negros e brilhantes, e o brilho deles a mantinham em segurança. A primeira vez que a tocou, ele soube. Eleanor. Não existia vergonha com Park. Nada era obsceno, porque Park era o sol, e essa era a melhor maneira de explicá-lo. Park. Eleanor, não. A gente tem que parar. Não. A gente não pode fazer isso. Não, não pare, Park. Nem sei como, não tenho nada para usar. Não importa. Com o câmbio bem no meio das pernas, afinal, pensou ela, era muito mais seguro do que andar no banco de trás do ISO de Rich. Pararam em outro posto e Park comprou refrigerante e sanduíche. Ligou a cobrar para os pais. Ela ainda não acreditava que ele estava levando a história numa boa. Meu pai, sim, disse ele. Minha mãe está surtando. Eles têm notícias da minha mãe ou de alguém? Não. Ou, pelo menos, não comentaram nada. Park perguntou se ela queria ligar para o tio. Ela não queria. Estou fedendo a garagem do Steve, disse ela. Meu tio vai pensar que sou traficante. Park riu. Acho que você derramou cerveja na camisa. Talvez só pense que você é alcoólatra. Ela olhou para a camisa. Havia uma mancha de sangue de quando cortou a mão na cama e uma crosta no ombro, provavelmente ranho de tanto chorar. Tome, disse Park. Tirou a blusa, depois a camiseta e entregou-a para ela. Era verde e dizia Prefab Spretou. Não posso acreditar, disse ela, vendo-o vestir a blusa por cima do peito nu. É nova. Além disso, provavelmente não caberia. Pode me devolver depois. Feche os olhos, ela disse. Claro. Park concordou, desviou o olhar. Não havia mais ninguém no estacionamento. Eleanor agachou e vestiu a camiseta de Park por baixo da outra camisa. Era assim que se trocava na aula de educação física. A camisa ficou tão apertada quanto o uniforme de ginástica, mas tinha cheiro de limpa, como Park. Pronto. Ele a olhou de novo e seu sorriso mudou. Fique com ela, disse. Quando chegaram a Minneapolis, Park parou em outro posto de gasolina para pedir informação. É fácil? Ela perguntou assim que ele voltou à caminhonete. Fácil para Chuchu, estamos bem perto.